sou bem sincero, eu estou aprendendo muito com a família apostólica, porque eu sou difícil de ensinar, de ler papel e passar. Eu tenho dificuldade de ler e passar. Porque olha quantos professores tem aqui, né, pastora? Aí tu olha aqui, tu vê assim, meu Deus, olha quanta eloquência, quanta coisa linda que é falada. E eu tô lendo, abri o pergaminho aqui agora no púlpito, para poder começar a ler, mas que os irmãos venham ter paciência naquilo que vai ser proferido através, não de mim, mas pelo Espírito Santo. Amém? Quero agradecer também aos meus amados irmãos. Eu sei que hoje é um dia especial, mas se você está aqui, é porque Deus tinha que falar algo especial contigo essa manhã. Eu creio em nome de Jesus. Irmãos, estamos em uma semana onde estamos nos aprofundando nos atributos de Deus. E cada detalhe que é falado neste lugar, a gente conhece mais ao nosso Deus. E a pastora colocou a responsabilidade de eu estar falando hoje sobre a onipresença de Deus. O que significa, Flávio, onipresença? Deus está em todos os lugares. Deus, Ele está em todos os lugares. E para que possamos entender mais aquilo que vai ser descortinado, pedi para os nossos irmãos da mídia colocar em 1 Reis 8:27 e logo em seguida Salmos 139, 7 e 8. Eu vou acelerar um pouco, tá, irmãos? Porque hoje a gente vai acelerar um pouco o culto. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter. Quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Salmos, por favor. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença, da tua face? 8. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no meu céu a minha cama, tu ali estás também. Esses dois versículos, ele expressa muito bem a magnitude de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos essa onipresença e não nos portamos como tais, como servos, filhos, por conta dessa presença gloriosa de Deus perante a nós. Mas, ao descortinar aquilo que vai ser falado, alguns pontos, eu quero que você venha entender que tudo que vai ser falado aqui agora é para que você possa aprender realmente os atributos de Deus. Conhecer a Deus é você se aliançar mais a Ele. A doutrina da onipresença de Deus. A doutrina da onipresença divina personaliza a relação do homem com o universo, no qual ele está inserido. Essa grande verdade fundamental empresta significado a todas as outras verdades e do supremo valor à sua íntima vida. Deus está presente. Deus está presente. Perto dele, ao lado dele, e este Deus o vê e conhece completamente. E é aqui que começa a fé. E ainda que ela se estenda a milhares de outras maravilhas e verdades, todas estas dependem da verdade que Deus existe e Deus está aqui. Eu, quando comecei a ler esse primeiro ponto, eu comecei a pesquisar, porque a gente tem que se aprofundar mais naquilo que a gente está lendo. E eu vi uma coisa que me assustou.
Tem um estudo que diz que tem muito crente que está dentro de igreja, mas não conhece Deus. Que isso, Flávio? Sério? Sério. Tem muito crente que está dentro de igreja e não conhece Deus. Muitos entram, sentam, ouvem uma palavra porque foi convidado por alguém, por uma situação negativa que está passando, e de repente, naquele momento emocional, gosta dos louvores, gosta da música e fica na cadeira não por conhecer, mas pela emoção. Porque aquele momento é agradável. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6, coloque por favor, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. A primeira ação do crente é crer que Ele existe. É você movimentar a tua fé para que você possa entender e conhecer mais a Deus. Eu estava lendo e um grande homem de Deus falou assim: a Bíblia é o perfeito tesouro de instruções e conhecimentos celestiais. Earl Blackburn. Muitos perecem por falta de conhecimento. E para que a gente possa realmente conhecer mais a Deus, precisamos mergulhar mais na palavra. Precisamos ter mais intimidade. Tem um versículo que muitos falam que é uma palavra bolsonarista, é uma palavra que vem de Bolsonaro, mas esquece esse slogan, porque isso aí vem diretamente do trono de Deus através da palavra, que é João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, Bel, é verdade que tem gente que fala que é a palavra do Bolsonaro. Ah, bobinho, não conhece, não mergulha. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos não conhecem a Deus, porque não buscam. Muitos não conhecem a Deus porque não mergulham. E muitas das vezes não se tornamos crentes espirituais, se tornamos crentes naturais. Por isso que muitas das vezes você olha assim, nós somos uma igreja muito fervorosa, uma igreja que estamos vivendo um avivamento sobrenatural. Mas você pode perceber que na dimensão que estamos, tem muitos que estão do teu lado que não tem expressão facial nenhuma. Muitos que estão do teu lado que se você encostar tu sente o próprio gelo. E muitos que nem estão aqui, estão com a cabeça lá fora. E tudo isso é porque a gente vive como crente artificial. Tem muito crente que só vive lendo a Bíblia a partir de uma caixinha de promessa. Tem gente que abre a Bíblia para fazer escolha aleatória. Abre, encosta o dedo, para ver se caiu no versículo. Se for um versículo de maldição, não é para mim. Agora, se for um versículo de bênção, é para mim. Igual essa semana, um dos meus liderados da minha célula falou assim para mim: Flávio, esse versículo tal quer dizer que se eu liberto demônios, se eu expulso demônios, o meu nome já está escrito no livro da vida? Eu falei: meu filho, não vê somente o versículo, lê o contexto. Porque você parar num versículo e você achar que aquilo é o certo, sim, é o certo, mas para que foi direcionado aquilo? Para que foi colocado aquilo? Aí depois ele entendeu, viu que era para os 12 discípulos que estavam sendo enviados. Aí depois eu mandei para ele, acho que foi a Mateus, capítulo 6, versículo 12 e 13, se eu estiver errado. Mas não precisa colocar não, porque senão vai errar. Que é onde diz que muitos diziam: mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei, não sei o quê. Aí o Senhor falava: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço.
muitos precisam conhecer a Deus dentro da igreja. Eu estou falando de crente. O crente precisa entender que a igreja não é lugar de bater carteira e ir embora para casa, mas é um lugar de você mergulhar em águas mais profundas. É de você entender mais aquilo que o Senhor quer falar contigo. Meu irmão, eu creio muito nos profetas dessa geração. Eu creio muito. Sério mesmo. Eu vim da Bleia. A Bleia, tu sabe como é que é, né? Revelação, eu gosto muito. Mas para mim a melhor revelação vem da palavra de Deus. Quando você é pautado na palavra, ninguém te engana. Quando você está alicerçado na palavra, ninguém te persegue. Porque você entende muito bem e Deus te dá as estratégias através da palavra. As pessoas que eu converso, eu sempre falo, instruo através da palavra. E quem tem entendido, tem mergulhado e tem visto o movimentar do Espírito. Esse atributo da onipresença de Deus, ele vai ser sempre na tua vida. Mas que ele possa se achegar a você, você tem que se achegar a ele. E como devemos se achegar? É entender, é conhecer, é estar a cada momento entendendo aquilo que ele está destruindo. Vamos dar continuidade? Deus criou o mundo pela sua palavra. O Novo Testamento ensina que Deus criou o mundo pelo Logos, a sua palavra. A palavra é identificada a segunda pessoa da divindade, que está presente no mundo antes que tivesse assumido a forma humana. A palavra fez todas as coisas e permaneceu em sua criação para apoiá-la e sustentá-la, sendo ao mesmo tempo um farol moral que permite a todo homem distinguir entre o bem e o mal. O universo funciona como um sistema organizado, não por leis impessoais, mas pela força criativa da presença eminente e universal. Resumindo, esse ponto 2, Deus está presente no passado, no presente e no futuro. Na criação ele estava, no passado ele estava, no hoje ele está e no futuro ele estará. Deixa eu te dizer uma coisa, nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. E por isso que quando a gente fala do ponto 1 para o ponto 2, é a gente entender quem é Deus, para que possa realmente se movimentar e acreditar que em todo tempo Ele está conosco. E para entender isso, precisa voltar ao ponto 1, ter a fé e acreditar que Ele existe, para que possamos entender que o mesmo Deus de ontem é o de agora e será eternamente. Deus está perto de nós. A segurança de que Deus está constantemente perto de nós, presente em todas as partes de seu mundo, mais próximo do que nossos próprios pensamentos, deveria manter-nos em um estado de elevada alegria moral na maior parte do tempo, mas não o tempo todo. Seria menos do que honesto prometer a todo crente um júbilo contínuo. É menos realista ainda nutrir a tal expectativa. É porque a gente fala sobre a onipresença de Deus. E a gente sabe que a característica de Deus é ser um Deus bom, um Deus de amor. E muitos acham que se eu estou alinhado em Deus, Ele está comigo em todo o tempo, nenhum mal virá sobre você. Não, quem está te ensinando isso está totalmente errado.
conforme eu falei aqui no começo, é preciso você entrar em algumas guerras para que você possa ser tratado. É preciso Deus colocar em você em alguns caminhos para que você venha a ser aperfeiçoado. Nunca coloque na sua cabeça, sempre coloque na sua cabeça que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus é amor, mas nunca que esqueça que o nosso Deus é um Deus de tratar. Nós estamos numa geração que muitos dizem que é a geração mimimi, aonde é uma geração que não quer ser tratada, uma geração que não quer aprender, mas quer viver com seus próprios conceitos, querem viver sem ter regras, querem viver somente Eu estava conversando com a minha esposa, eu estava numa mesa conversando com algumas pessoas da empresa, e uma menina que tem 21 anos, já é gerente de um setor na empresa. E ela, tinha gente falando de família, falando de pais e mães, e ela falou assim para mim, e para duas mulheres que estavam lá na mesa, a gente conversando sobre pais e filhos. Porque todo mundo sabe que eu sou pai, sabe que eu sou cristão lá na igreja. E, meu irmão, onde tu tá, tu tem que mostrar a tua identidade. Tu tem que mostrar. Até me colocaram essa semana no grupo de gente crente lá na igreja, no trabalho agora. Glória a Deus. Eu vi que tinha gente, povo crente lá naquele trabalho. E ela falou assim, eu tenho orgulho, porque aos 14 anos eu saí de casa e não precisei ouvir nem meu pai nem minha mãe. E hoje estou vivendo bem, cresci. Mas só que você olha com o olhar espiritual, tu vê mazelas. Tu vê problemas, tu vê características que demonstram que nada que foi falado é concreto. Tu vê que existe problemas ali que estão em ocultos. E nesse ponto, precisamos entender que os problemas, eles vêm, mas Deus te garante a vitória. A palavra mesmo diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus falou. O próprio Jesus passou por aflições. Ah, é verdade, esquecem demais, né? Amo vocês. Eu sempre falo, minha esposa ontem estava fazendo um cálculo, né? Minha sogra, ela sempre pede para fazer o cálculo para ela do cartão de crédito. Ela chega para mim e fala assim, Flávio, chegou o extrato do cartão que faz o cálculo para mim, que eu sou assim, para você fazer o cálculo, eu pego lá, boto na planilha, calculo para ela, você tem que cobrar isso aqui de um, cobrar de outro, isso aqui para lá, isso aqui para cá. Eu falei, minha sogra, para com isso, em nome de Jesus. Mas aí, teve uma hora que o cálculo não estava batendo de jeito nenhum, poderia ver um Power BI de Excel, poderia ver qualquer coisa, que o valor não iria bater. Aí eu falei, ai Senhor. Aí a Luciana falou assim, vai passando pela prova dando glória a Deus, irmão. Aí eu falei, é verdade, irmão. Se você não entende o que está acontecendo, glorifique ao nome do Senhor. Tem crente que passa por prova porque Deus está tratando. Tem crente que passa por prova porque ama abraçar o deserto. E eu creio que todos nós que estamos aqui somos crentes que estamos passando por lutas, mas sabemos que uma grande vitória virá. Tempos favoráveis virão. Vamos lá. Vamos dar continuidade no pergaminho aqui. A incompatibilidade moral entre Deus e o homem. A razão pelo qual sentimos Deus distante é a existência de uma disparidade entre caracteres morais. Deus e o homem hoje são diferentes. Deus faz o homem à sua imagem, mas o homem pecou e se tornou diferente de Deus. Em sua natureza natural, e por ser diferente de Deus, a comunhão está
interrompida. Deus não está longe em distância, mas parece ser esse o caso, porque está distante em caráter. Existe uma incompatibilidade moral entre o homem e Deus. O que separa o homem de Deus? Me diz aí. Só a pastora respondeu. Se a gente então, se não responder, então vamos começar a ver esse conceito aí, porque o pecado que afasta o homem de Deus. Muitos não conhecem os atributos de Deus, mas só que os que conhecem também podem ficar cegos através do pecado. Eu estava lendo, pastora, porque eu tentei pesquisar sobre Adão e Eva antes do pecado. Adão e Eva, quando Deus criou ele, Deus amava conversar com Adão. Toda noite sentava com Adão, vai lá, vamos bater um papo. Deus, eu tenho a plena certeza, porque eu pedi direção a Deus para que Ele pudesse me revelar isso. E eu tenho a plena certeza que Deus se revelou a Adão. Foram noites, sabe, que era agradável para Deus. É agradável, porque a criação ainda existe. E quando, tirando um pouco desse contexto dos atributos de Deus, que também faz parte, que é o amor, está aliançado, olha que como é lindo, como Deus ele amava. Ele estava ali, muitos teólogos que eu estava lendo, dizia que Deus, ele tinha um laço de amizade tão forte com Adão. Deixa eu te dizer uma coisa, não é diferente de hoje. Ele quer fazer essa mesma aliança, ele quer fazer essa mesma ligação entre criação e Criador. Mas se não entendermos o que precisamos fazer, naquilo que devemos buscar, naquilo que devemos mergulhar, é preciso fazer isso para entendermos a voz de Deus como um amigo e protetor. Muitos não ouvem porque não entendem, porque Deus fala todo dia. Ele fala. Mas muitos têm ouvido tapado, porque tem ouvido mais o externo do que o interno. E quando eu digo interno, é a sua intimidade com Deus, no teu secreto. Muitos estão perecendo por conta disso. O pecado afastou o homem de Deus. Infelizmente. Vimos que a serpente foi perante a mulher, falou algo prazeroso para ela, por aquilo que ela pudesse consumir, comendo aquele fruto, porque não diz na Bíblia que é maçã. Pelo amor de Deus, esquece isso, não é maçã. E ali, ela pecou porque não obedeceu a Deus. Ela não obedeceu a Deus. Aonde levou a separação do homem perante a Deus, através da desobediência, aquela amizade, aquele companheirismo, o Senhor conversando dia por dia, não existia mais com Adão, perante as noites. Deixa eu te dizer uma coisa, muitos conhecem os atributos de Deus, mas muitos caem porque ouvem a serpente. Aí você fala assim, puxa, aquele varão fez isso, aquela varoa fez isso. Meu irmão, tem momentos que mesmo do lado de Deus, abrimos brecha para ouvir o inimigo. Aí toda aquela aliança de você com o joelho dobrado no quarto, você orando, você sentindo Deus. Meu irmão, tu vai sentir a fraqueza espiritual quando você se aliancia com o mundo. Isso é a pura verdade. O nosso inimigo
é especialista em colocar a venda nos olhos, para que não possamos enxergar os atributos de Deus. Pô, como é que um crente que conhece, sabendo que Deus está em todos os lugares, não tem um temor de abrir tua boca para falar besteira? Não tem um temor de pecar ou trair a sua esposa, ou fazer algo errado, ou a esposa trai o homem, vice-versa. Quando você vê que perdeu o temor, é porque ouviu a serpente. Quando você vê que esse crente ficou totalmente desvirtuado, meu irmão, porque ouviu o mal. A incompatibilidade existe porque estamos dando ibope para o nosso inimigo. Enquanto não entendermos, porque somos pecadores, é fato. Vamos errar, vamos. Mas não vamos dar continuidade no nosso erro. Vamos aprender a não fazer mais. Porque isso, irmãos, teve um dia que eu errei. E quando eu fui entrar na minha casa, Paulo, eu fui orar, mas eu não pedi perdão. Cadê a presença? Eu não sentia nada, porque toda noite eu sentia a presença de Deus no meu quarto. Aí o Espírito me alertou e falou assim, ó, tu não lembra o que você fez durante o dia? Errei. O Espírito me alertou. Coloquei o joelho no chão. Expressei o meu pedido de perdão, o arrependimento, para que pudesse realmente sentir novamente o amor de Deus. Mas isso tem que partir realmente de nós a entender que a incompatibilidade vem através das nossas ações perante ao que ouvimos ou pensamos. Deixa eu dar continuidade aqui, senão eu não vou... Os céus se manifestam a glória de Deus. O céu se faz céu pela presença manifesta e consciente de Deus e a recusa divina em manifestar sua presença àqueles que não desejam ser bons, faz do inferno e do mundo o que cada um deles é. Se Deus manifestasse as pessoas de toda a terra, todo lugar, se converteria em reunião de oração. Todos se prostrariam diante de Deus. A presença de Deus confere glória às criaturas morais, e a ausência dele traz aflição eterna. É aflição eterna. Como muitos dizem, e eu concordo, a ausência de luz se manifesta em trevas. A vontade de Deus é de manifestar os céus na terra. Mas nós, como seres pecaminosos, escolhemos o mundo. Nós não. Mas o mundo escolheu viver o mundo. Escolheu estar entranhado às coisas desse mundo. Se todos entendessem, se todos compreendessem aquilo que Deus quer fazer, meu irmão, seria dias e dias de Pentecostes nesse lugar. Não só digo porque aqui na Betel a gente tem vivido dias diferenciados, mas eu estou falando a manifestação do poder de Deus em todas as igrejas. Ruas, vielas, favelas, lugares que são obscuros, em todos os lugares que homens não alcançam, mas a presença de Deus alcança. É dessa forma que Ele quer se manifestar, através da onipresença dEle. Desfrutando de uma felicidade explosiva. Finalizando. Quando há arrependimento do pecador, plenamente convertido, depois de receber uma consciência
da natureza divina em seu coração pela fé em Jesus Cristo, esse tem grande probabilidade de desfrutar de uma felicidade explosiva, pois a presença consciente de Deus foi restaurada para ele. A gente disse aqui, alguns minutos atrás, que no mundo a gente teria aflição. Mas, irmãos, quando a gente fala que Deus ele te garante a vitória depois da guerra, é uma felicidade que é muito diferente da do mundo. O mundo nos dá uma felicidade momentânea, mas a felicidade de Deus é eterna. O que a palavra expressa aqui, através dessas linhas do 5 ponto, do quinto ponto, que é desfrutando de uma felicidade explosiva, é dizendo para mim e para você, que se você se aliançar, se você entender, se você botar no seu compreende humano os atributos de Deus, você a cada dia mergulhar, meu irmão, a tua felicidade será explosiva. Todos esses pontos que foram falados aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Não é fácil. Não é fácil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você essa manhã antes de finalizar. Eu quero, como ministro da casa do Senhor, com a minha pastora aqui, com o meu apóstolo em casa, a família apostólica, dizer para você: renunciar ao mundo e viver para Cristo é a melhor coisa que tem. Onde eu falei aqui é verdade. O pastor e a pastora, o apóstolo e a pastora, eles vêm aqui, ele conta o testemunho da vida deles, eles falam porque eles ensinam. Se cada um de nós contar uma história de sua vida, dá para escrever Histórias Betel, Histórias do Ministério Betel. Mas aí eu digo para você, desde o momento que você entrou aqui, desde o momento que você entrou aqui, quem era você? E quem é você hoje? Eu não estou dizendo que é só Betel que acontece isso, não. Mas só que a gente está no ministério que a gente entendeu a movimentação do Espírito. E quando eu digo isso, é porque é um lugar de mudança de vida. E para que a mudança venha acontecer, a gente precisa mergulhar. Um dia eu estava olhando uma pregação e eu lembrei de mim para poder finalizar. Antes de entrar na Betel, pastora, eu só tinha uma pedra para colocar como travesseiro. Depois que conheci a Betel, eu vi uma escada diante de mim, aonde anjos subiam e desciam. Essa é a verdade. Sabe por que eu digo isso? Porque eu aprendi quem é Deus através da palavra e através da verdade. Conheço um Deus maravilhoso. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.